Estamos gravando já? Tudo certo aí? Então tá bom, então boa noite para você que está nos acompanhando aí na nossa transmissão, que não é ao vivo. Você provavelmente vai estar assistindo o culto, se você estiver vendo na estreia aí, vai estar assistindo amanhã, na quinta-feira aí, às 8 da manhã, ou qualquer outro dia da semana. Então que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Então curta, compartilhe, transmita aí, curta, compartilhe e se inscreva no canal da igreja, tá bom? E venha nos visitar. Vai ser uma alegria ter você conosco, né? Aqui na igreja presencialmente. Rua do Grito 152, tá bom? O pastor lembrou aqui. E está conosco o nosso pastor Kowalczuk, vai dividir a palavra conosco nessa noite. E ele vai transmitir daqui de baixo. Então, meninas, joga a câmera aqui embaixo, tá bom? Valeu. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite a você que eventualmente está me ouvindo depois desse dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de entrar no texto escolhido para essa noite, convido você que está aqui comigo no templo, você que está assistindo esse vídeo, feche os seus olhos, vamos fazer uma prece pedindo a bênção de Deus sobre a palavra. Querido Pai, nós separamos esse momento para meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito se movimente entre nós, que nos toque e que nos faça atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. Mova também a nossa vontade em direção da Tua. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar o que os reis do mundo antigo faziam quando eles não tinham nenhuma guerra para lutar? O que eles ficavam fazendo? O Nabucodonosor, ele gostava de ficar caminhando, olhar a cidade e se vangloriar, lembra? Não é essa Babilônia que eu construí. Teve que comer capim no final das contas, mas ele fazia isso. O Salomão, enquanto estava em paz, ele ajuntava riquezas, comprava domínios, arrumava mulheres. Às vezes uma mulher só já é um problema. Imagina esse camarada que tinha 700. Difícil, mas ele fazia isso. Ezequias, quando ele não tinha assim, nada assim tão importante para fazer, guerras, etc., ou mesmo relações com outros países, ele supervisionava aqueles que faziam cópia das escrituras. Ele pessoalmente ia ver se eles estavam fazendo direitinho lá, fazendo as anotações. Mas tem alguém que me chamou a atenção, e eu estava procurando essa semana, um texto, estava na minha cabeça, procurar um texto sobre orações extraordinárias. Eu não sei, por que eu não procuro esse assunto? Eu fui procurar essa oração extraordinária. E achei uma coisa interessante no capítulo 7 de 2 Samuel. Você já ouviu falar que o rei Davi foi impedido por Deus de construir o templo, né? Vocês lembram disso aí, né? Por que ele foi impedido? Segundo Samuel 7. Essa é uma explicação, porque ele era um homem que foi por muito tempo assim, muito envolvido com matança, né? E não está errada essa explicação, mas existe outra explicação. Existe outra explicação. E para essa explicação existe uma revelação de Deus muito importante. Quero lembrar vocês que o desejo que Davi tinha de construir o templo era uma coisa muito enraizada no coração dele. Se você lê os Salmos de Davi, no livro de Salmos, mas tem Salmos que não está no livro de Salmos, hein? Mas se você olhar o livro de Salmos e ler os textos de Davi, você vai ver que invariavelmente ele fala sempre alguma coisa do templo. Sempre ele fala alguma coisa do templo. Mas se você não fechar aí de 2 Samuel e quiser abrir no Salmo 132, veja que interessante. Aqui, nesses
primeiros versículos, nos primeiros 5 versículos do Salmo 132, Davi está falando do desejo ardente do coração dele de construir o templo. Olha como é que está lá. Eu estou usando a revista e atualizada no Brasil aqui. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Veja a determinação que ele tinha. Entenda, não é porque Davi queria pôr o nome dele na placa. Entendem o que eu quero dizer com isso? Não é por isso. Porque, embora Davi construísse o templo, se ele construísse, ele ia passar. O reinado dele ia acabar. Mas o desejo dele era de verdade dar condições de adoração para o povo de uma maneira espetacular. E Deus, você sabe, disse para ele, para esse voto que ele fez, para esse desejo do coração dele, para essa oração dele, Deus disse não. Agora você volta lá para Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7. Esse capítulo tem a história que nós estamos conversando e tem a posição de Deus, a revelação de Deus e a reação de Davi. E é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, vamos ver aí qual era a vontade de Davi. Davi queria construir o templo. E ele fez uma consulta. Veja aí no capítulo 7, o versículo 1 e 2 aí. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha só, ele fez uma constatação. Eu estou confortável, e a arca de Deus, você sabe qual era o significado dessa arca, né? Essa arca era o lugar onde Deus se manifestava para eles. Esse povo tinha o privilégio de ver Deus se manifestando diante deles. Vocês sabem que Deus está aqui, ou não? Vocês têm consciência? Você chamou aqui de a casa de Deus, onde Deus está. Tudo certo. Mas quem de nós pode dizer que temos visto Deus aqui? Nós não vemos. Nós só temos no nosso coração a presença de Deus e a certeza da palavra dele, que disse: onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. É isso que nós temos. Mas esse povo aqui não. Se eles quisessem ver Deus, era só ficar diante da arca, que ali Deus se manifestava. Lógico, o povo comum não podia, mas o sacerdote que ficava relatava ao povo isso. Então ele comunicou isso a Natã, e veja a resposta de Natã. Esse aqui é um profeta de Deus, tá? Versículo 3. Muita gente diz assim, ó, presta atenção, antes de ler, ó. Muita gente diz assim, ó: se um profeta que se diz de Deus fala uma coisa e aquilo não dá certo, é porque ele não é de Deus. Já ouviram isso? Olha aí, ó, capítulo 7, versículo 3. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Por que que o Natã achava que Deus era com Davi? Por causa de tudo que Deus já tinha feito por Davi. Não era porque ele tinha tido essa ideia mirabolante. Oh, vou construir um templo. Vai, Deus quer isso aí. Não é disso. Deus já tinha atuado através de Davi
de maneiras fantásticas. Natan sabia disso. Natan sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Natan sabia. Então ele dá esse conselho. Vai, faz o que o teu coração está dizendo, porque o Senhor está contigo. E tudo certo ali, Davi com o coração confortado, animado, né? Natan vai para casa. Vai para casa e Deus dá para ele uma revelação. Ele diz: Natan, não. Você vai lá e vai dizer o contrário. Interessante a maneira como Deus fala com Natan. Deus fala com Natan de um jeito, mas não é desse mesmo jeito que Deus fala com Davi. Com Natan, Deus dá detalhes, como por exemplo, dizer que, do versículo 4 em diante, até o versículo 17, Deus conversando com Natan ali, dizendo: olha, alguma vez, Deus falando, alguma vez eu pedi que construísse um templo para mim? Alguma vez você me viu reclamar que eu não tinha uma casa e que o rei tinha? Não. Deus diz aí, aqui está o início da explicação por que Deus está dizendo não para Davi. Eu escolhi Davi não para ser construtor, mas para ser o pastor do meu povo. Eu queria colocar Davi como aquele que ia liderar o meu povo. Eu precisava de um líder e não de um construtor. Então, ele não vai fazer isso. Interessante. No versículo 12 e 13. Vejam a promessa que está aqui dentro. 7, 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Qual é a informação que está aqui nesses dois versículos? Muita gente pega e diz assim, que Salomão ia construir o trono, o templo. Não é essa a informação que está aqui. A informação é que Deus ia estabelecer para sempre o reinado de Davi. Era essa a informação. Você não vai fazer o templo, mas não é isso que eu espero de você, mas Deus muda. Deus, não é você, eu vou estabelecer o teu reino para sempre. Esse templo o teu menino vai fazer, mas o que eu vou fazer é maior do que esse templo. O que é o que eu vou fazer? Estabelecerei para sempre o teu reinado. O templo poderia ser destruído, como de fato foi. Mas e o reinado de Davi? Foi destruído? Por que você diz com tanta certeza que não? O que tem? Da descendência de Davi veio Jesus Cristo, o rei. Só para você a gente fazer uma costura nesse tema aí que Maria tocou. Mateus 1, versículo 1. Sem fechar aí de 2 Samuel. Dá uma olhadinha lá em Mateus 1, 1. Você tem aí? Quem tem? Pode ler, Gabriel, para nós. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Está vendo aí? Como é que Deus estabeleceu o reino na casa de Davi para sempre? Da descendência de Davi nasceu Jesus. Quando que Jesus vai deixar de ser rei? Nunca. Por toda a eternidade, um descendente de Davi vai sentar no trono. Pergunto, o que é mais importante? Construir o templo ou essa promessa aí?
toda a vida. Toda a vida. Se Deus dissesse para você, eu vou garantir a tua salvação, e você não precisa ficar construindo casa, construindo igreja, você vai estar para sempre salvo por toda a eternidade. Você ficaria aborrecido? O que é mais importante? É você colocar as tuas mãos naquilo que você acha importante, ou deixar Deus mover a tua vida como Ele acha importante? Essa é a diferença. Davi queria construir um templo. Consultou até um profeta que o incentivou. Ele não queria glória a si mesmo. Ele queria mesmo facilitar o culto. Mas a vontade de Deus é que Deus queria estabelecer a casa de Davi. Isso significa que incondicionalmente da família de Davi surgiria alguém que reinaria para sempre no trono de Israel. E eu quero frisar a palavra incondicionalmente. Você sabe que foi Natã que deu essa notícia para o Davi, e foi Natã que também foi corrigir Davi quando ele pecou, né? Não foi o mesmo Natã? E Deus, por causa disso, por causa desse pecado de Davi, ele cortou a promessa que ele fez? Que ele estabeleceria o trono dele na família dele? Não. Então essa promessa que Deus estava fazendo para Davi, de estabelecer a casa de Davi, quando fala estabelecer a casa, é manter o reinado para sempre na família dele. Essa promessa de Deus era incondicional. Inclusive no próprio capítulo, no capítulo 7 aí, diz assim, no versículo 14 em diante: eu vou ser o pai do teu filho, eu vou conduzir, eu vou guiar. Se ele se desviar, eu vou corrigir. Não diz eu vou abandonar, não diz eu vou largar, não diz eu vou deixar ele de lado e escolher outro. Diz eu vou corrigir e vou colocar ele no caminho de novo. Quando Davi recebeu essa resposta, ele fez uma oração, que é essa oração extraordinária que eu estava procurando. Ela está a partir do versículo 18 aí, no capítulo 7. Ele começa assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi, nesse momento, ele começa a falar de algumas épocas da vida do povo de Deus. E ele está falando agora do presente dele. Ele está dizendo assim: quem sou eu? Veja de onde você me tirou, Deus. Onde é que estava Davi quando Deus o pegou? Lá no meio das ovelhas, né? Tirou ele de lá e pôs aonde? No trono. Quem sou eu para o Senhor fazer isso comigo? Eu não mereço. Em vez de Davi reclamar que Deus estava dizendo um não para ele, ele olhou para o presente e disse: olha o que Deus já fez por mim hoje. Algumas curiosidades sobre essa fala de Davi aí. Do versículo 18 até o 21, Davi vai chamar Deus de Senhor Deus, que em hebraico é Jeová Adonai, que traduzindo para o português é Senhor soberano. O que ele quer dizer? Que em toda a vida dele, quem deu as ordens, quem mandou, quem realizou foi Deus, não foi ele. Ele está se colocando numa condição de humildade. Olha que interessante. Ele está se colocando numa condição de humildade. Agora, ele vai falar do passado. Dos versículos 22 a 24, ele vai falar do passado, nessa oração. Davi reflete sobre como Deus agiu para com seu povo, libertando da escravidão do Egito e cumprindo as promessas que ele fez para Abraão. Então ele olha para o passado e diz: bom, o presente está aqui, mas lá no passado, Deus libertou o seu povo, Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão, tirando o povo que estava morando aqui e colocando Israel no lugar. Nesse trecho da conversa,
ele chama Deus de Senhor Deus, Jeová Elohim, que traduzindo para o português é Deus de poder. Lembra que lá no Êxodo, quando Deus vai falar que tirou o povo de Israel do Egito, ele fala que foi com mão poderosa. Com mão poderosa. E agora Davi chama Deus de Jeová Elohim, o Deus poderoso. Ele relembra o que Deus fez pelo povo. Então, primeiro, Deus está fazendo por mim, Deus já fez pelo povo, e agora ele vai mudar o tom da oração dele e vai falar do futuro, nos versículos 25 a 29. Nós vamos ler alguns versículos aí. Venha comigo, no versículo 25. Diz assim: agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que me disseste acerca do teu servo, e aqui uma curiosidade, sabe quantas vezes aparece essa expressão, teu servo, nesse trecho do versículo 18 até o final? 10 vezes. 10 vezes quando Davi se refere a si, ele diz, o teu servo, o teu servo. Eu tive, quando eu vi a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, uau! Aí eu fui contando, 10 vezes ele se dirige a Deus, falando de si mesmo como o teu servo. Para nós isso não significa muito, mas no tempo de Davi, e na linguagem de Davi, a língua hebraica, quando uma pessoa diz assim, eu sou o teu servo, sabe o que significa? Que, mais ou menos assim, você é meu senhor, você não está fazendo nada, eu fico te olhando. Você se mexeu, eu vou perguntar o que você precisa. Sabe aquele negócio de proatividade? Antes que você me peça, eu quero saber o que você quer para eu fazer. Não se mexa, eu vou fazer. É essa atitude de Davi. Uma atitude de humildade, mas também de proatividade. Não é aquela pessoa que diz assim, tudo bem Deus, o que você quiser eu faço. E cruza os braços. Não é essa atitude de o teu servo. É esse aqui, ó. Que fica olhando, esperando um mínimo sinal para obedecer, para fazer. Isso mostra prazer no serviço, aptidão para o serviço e o desejo de fazer o melhor. Diz aí, seja para sempre engrandecido o teu nome, versículo 25. Perdão, 26. E diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, de novo, ó, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei a casa. Deus dizendo para Davi, eu vou edificar a tua casa. Como? Fazendo com que uma pessoa nascida na casa de Davi reinasse para sempre. É isso aqui, tá? Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Veja só, ele recebe um não como resposta, e como é que ele está? Animado, feliz. Quantas vezes nós recebemos um não de Deus e ficamos deprimidos, chateados e perguntamos, por quê? Por que que Deus não vê? Por que que Deus não me ouviu? No meu trabalho, fazer oração é quase que uma coisa da minha profissão. Para você pode ser assim a tua meditação e tudo, mas para mim é quase que uma coisa assim profissional, eu tenho que me cuidar. Eu já fiz orações pedindo coisas difíceis para Deus. Recentemente eu fui visitar uma família que foi até a Rosana que indicou. Vocês ficaram sabendo. O pai da família tirou a própria vida e eu fui lá na casa dias depois para conversar com eles.
E o meu trabalho lá era abrir a Bíblia e mostrar que Deus amava aquelas pessoas. Que não havia nenhuma repreensão de Deus para eles. Cada um deles tinha um motivo para se sentir culpado pela morte do homem. Pensa. É uma coisa bem tremenda isso aí. E eu saí da minha casa orando e dizendo: Deus, se o Senhor não falar, se o Senhor não revelar nada para essas pessoas, eu não estou nem dizendo coloque na minha boca, mas se o Senhor não revelar lá nada para essas pessoas, como é que o Senhor vai ser exaltado? Como é que o Senhor vai ser glorificado? E eu entrei lá, orei com eles, conversei um pouco, ouvi bastante, ouvi tudo que eles tinham para dizer. E depois eu comecei a falar da graça que Deus deu para eles, de ter aquele pai durante tanto tempo. E eu descobri, na fala deles ali, que houve um momento na vida desse homem que ele mudou. Ele passou a não ser a mesma pessoa. Isso às vezes para nós é um pouco complicado de entender, mas um clique aqui no nosso cérebro, é bem fácil de acontecer isso. Você se transforma em outra pessoa. Foi o que aconteceu com ele quando ele se confrontou com uma doença grave. Ele teve uma doença grave e nesse processo a mente dele mudou. Ele passou a ser uma outra pessoa. E quando eu refleti isso com a esposa disse: é mesmo? Ele começou a fazer isso. Pois é, esse que você viu nesses dias aí, não era mais teu marido. Aquele que se casou, aquele que teve filhos, aquele que você construiu essa casa, era outra pessoa. Mas, aí eu abri a Bíblia para ela e disse, li o texto e mostrei: Deus não vai julgar o seu marido por um ato isolado dele, de tirar a própria vida, mas pelo conjunto da vida toda. Ele foi um bom homem? Não foi. Então é isso que Deus vai ver. Quando eu falei isso para ela, as lágrimas dela vieram e ela disse: foi a primeira noite de sono que eu tive boa desde a morte do meu marido. Porque ela estava julgando o marido por um ato, quando Deus não faz isso. Deus julga tudo. Tudo é colocado na balança por Deus. Não é um ato só. Ninguém que vai se salvar vai dizer: eu me salvei por causa daquele momento ali. Não. Há um conjunto todo a ser analisado. E ninguém que vai se perder vai se dizer assim, como muitos alunos da faculdade dizem: por meio ponto eu perdi essa matéria. Não. É o conjunto da vida. No conjunto da vida de Davi, ele analisou e pesou tudo e disse: por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, ele continua no versículo 28, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade. Ele está assumindo, aceitando a vontade de Deus. E tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Onde que estava a maior importância para Davi agora? Naquilo que ele dizia, naquilo que ele queria? Não, naquilo que Deus dizia e naquilo que Deus queria. Você tem coragem de aceitar a vontade de Deus mesmo quando ela contraria a tua? Sabendo que Ele conhece o que é melhor para você? Mark Twain disse uma vez: a primeira coisa e mais importante que acontece quando uma pessoa, para nós seres humanos, é que a gente nasce nesse mundo. Essa é a primeira coisa mais importante que acontece, para todos nós. E a segunda coisa mais importante é quando você descobre por que você nasceu.
Você já descobriu por que você nasceu? Nós só encontramos o sentido para a nossa vida quando descobrimos qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus quer especificamente de mim? Então nós temos que abrir mão dos nossos desejos, talvez até dos nossos sonhos, mesmo que eles sejam justos, certos, corretos, bons. Devemos sempre submetê-los à vontade de Deus. É essa a vontade de Deus? Você está pronto para aceitar a vontade de Deus? Não passivamente, não nessa atitude, né? Como as pessoas dizem às vezes, né? Era a vontade de Deus. Isso é uma aceitação passiva. Não, uma aceitação como a de Davi. É essa a vontade de Deus? Eu me animo em fazer essa oração, aceitando a tua vontade. Alegre, satisfeito. Ele nem sequer viu o menino construir o templo. Morreu antes. O nome dele não apareceu na placa. O templo é chamado de Templo de Salomão. E eu até não gosto muito desse título. Eu preferia que fosse o Templo de Deus. Eu gostaria que as pessoas lembrassem como sendo mais o Templo de Deus. Se os israelitas tivessem essa consciência, eu acho que jamais seria destruído aquele templo. Mas quando o templo virou um objeto que eles simplesmente buscavam por formalismo, o Deus já não estava mais ali. Mas e a casa de Davi? Continuou estabelecida quando o templo foi destruído? Continuou estabelecido, porque um filho de Davi se assentou no templo, no trono para sempre, Jesus Cristo. Qual é o significado disso para a sua vida? Jesus está no trono da sua vida? Esse filho de Davi? Ou não? Se não, é hora de nós orarmos. Senhor, restaura o teu espírito em mim. Coloca de novo a tua palavra no meu coração. Coloca em mim o teu espírito de novo. Me faça outra vez, Senhor Deus, aquilo que o Senhor sonhou que eu fosse. Vamos dizer isso a Deus em uma oração cantada agora? Vamos falar? Restaura em mim, restaura em mim.
Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, pela Tua palavra nós descobrimos nessa noite que eventualmente, mesmo para nossas mais elevadas aspirações, para os nossos desejos mais puros, para a nossa vontade mais refinada, eventualmente, o Senhor vai dizer não. Mas queremos aprender, Senhor Deus, mesmo quando recebemos uma resposta negativa às nossas orações, queremos aprender a ser servos humildes, receptivos e agradecidos por Tua revelação. Restaura em nós o Teu Espírito, Senhor Deus, e coloca em nós a vontade de Te servir, independente do que aconteça em nossa vida. Respeitamos e aceitamos a Tua vontade soberana em nossa vida, no presente, no passado e no futuro. Abençoa-nos, perdoa-nos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.